Fala, rapaziada do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, rapaziada, a gente tá aqui pra falar sobre o monstro chamado David Goggins. Cara, para começar, eu tinha postado na aba posts pra vocês se vocês queriam que eu fizesse um vídeo comentando sobre o David Goggins, né? E eu sabia quem era David Goggins, mas eu não tinha me aprofundado na história do cara, né? Não tinha olhado a fundo a história de quem foi David Goggins. Mas eu sabia quem era por terceiros, tipo o Thiago Alcrazef, que você comentou sobre o David Goggins várias vezes, né? E assim, antes da gente começar, se inscreve no canal, deixa seu like que é muito importante. Olha a playlist se você quer ficar mais inteligente e bora pro vídeo de hoje. Cara, e enfim, e aí eu botei aqui um documentário sobre David Goggins e falei, eu vou assistir um documentário sobre David Goggins pra ver quem foi esse sujeito, pra me trazer até pra vocês, pra me descobrir quem foi ele, né? Meus amigos, eu fiquei abismado com quão brabo foi, né? Com quão brabo é David Goggins. Um cara absurdo. A gente tem que começar falando que o David Goggins tinha tudo pra ser um sujeito depressivo, pra ser um sujeito sad, triste, um cara que até podia se envolver com coisas erradas e etc. Mas não. David Goggins deu a volta por cima em todo mundo. Família, o David Goggins, pra você que não conhece, mas se você clicou nesse vídeo você deve conhecer, o David Goggins ele sofreu racismo na época dele. O David Goggins era imenso, imenso de tamanho. Ele era gordo, sacou? Ele era muito gordo. E, cara, o pai dele não era lá um dos melhores pais do mundo, né? Se é que você me entende. Tratava ele mal, lesões corporais, lesões psicológicas. E o David Goggins foi morar sozinho, não tinha dinheiro. Ele foi morar com a avó dele, eu acho, né? Com a avó ou com a mãe, algo assim. E ele não tinha dinheiro, ele tinha pouca coisa. E é muito interessante ver como o David Goggins se transformou a partir de um programa de televisão, saca? Tu assiste, tu acha que é uma série, né? Tu assiste, tu acha que é uma série, tu acha que, caraca, mano, o cara se motivou a partir de um programa de televisão. Meus amigos, o fenômeno de David Goggins foi tão forte que, por exemplo, antes do David Goggins, a gente via muitas pessoas falando sobre motivação. Depois do que o David Goggins fez, né, que a gente vai comentar um pouco mais, as pessoas falam sobre disciplina e foco. Esse movimento todo começou no David Goggins, essa autoconhecimento e etc. Autoconhecimento que eu fiz até um vídeo falando sobre se vale a pena ler autoajuda ou não. E, bom, David Goggins é o exemplo de que vale a pena ler autoajuda. Porque você descobre sujeitos tão absurdos, tão fora do comum, sacou? Tão absurdos, tão fora do comum, que você se inspira neles e ganha conhecimento. Eu tô com o meu notebook aqui aberto. Enquanto eu falo com vocês, eu vou fazer a pesquisa dos feitos do David Goggins. Eu lembro alguns de cabeça, mas eu queria trazer para vocês aqui os feitos do David Goggins da melhor forma possível, tá? Mas enfim, eu vi também que ele correu uma corrida por 24 horas, meus amigos. Isso assim é assustador, tá? É assombroso o que faz David Goggins. Não é qualquer um que consegue correr por tanto tempo, saca? Não é qualquer um que consegue correr por 24 horas com os pés doendo e etc. Então, assim, é máximo respeito ao David Goggins por tudo que ele fez. E como sistema de motivação, né, cara? Ó, tô abrindo aqui, David Goggins tem 51 anos, né? Com 51 anos, fazendo treinos absurdos. Ele escreveu um livro, né? Nada pode me ferir. Claro que está em português, ele escreveu um livro em inglês. E eu vi sobre como que ele escreveu esse livro. Meus amigos, o David Goggins tem TDAH forte, avançado. O David Goggins, para escrever esse livro, ele não conseguia sentar na mesa e escrever, igual eu escrevo Raso e Profundo, que já já vai sair para vocês. Não é a mesma coisa, saca? Ele não consegue sentar, escrever, organizar as ideias e ir transcrevendo bonitinho tópico por tópico. Não, a mente do cara funciona a 1000 por hora, por causa do TDAH. O que o David Goggins fez? Escreveu o livro a partir de áudios. Ele falava a partir de áudios. Então, assim, mostrando que mesmo com suas dificuldades, é absurdo como você pode superar elas, entende? Ele é um exemplo de super-humano, coisa que o Nietzsche comentava, né? Eu vou colocar aqui, ó. Feitos de David Goggins. Ó, seus feitos. Vai aparecer aqui pra mim. A gente vai comentar um pouco, ó. David Goggins é um ex-militar da elite ultramonitorista, né? Famosa por seus feitos únicos das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu vi sobre isso, um documentário comentou sobre isso, de que ele
passou nas 3 modalidades do Exército dos Estados Unidos. Meus amigos, o Exército dos Estados Unidos é brutal. Você fica debaixo d'água, você passa as fomes, você passa a sede. Ele aguentou, e teve um que ele aguentou 3 vezes. Então, assim, os feitos do David Goggins não são poucos, é muita coisa. Eu não aguentaria passar pelo Exército Brasileiro, por exemplo. E olha aqui, veja bem. eu não tenho lá tantos problemas físicos assim, sacou? Igual tinha David Goggins. Né? Um sujeito, ele era obeso, ele perdeu peso para conseguir competir. Ó. Feitos esportivos. Completou mais de 60 ultramaratonas, ó, frequentemente terminando em top 5. Ele correu provas de 100 milhas, cerca de 140 km. É muita coisa, meus amigos. É assim absurdo. Você não consegue correr nem 3 quilômetros, o David Goggins correu 160 quilômetros. Olha o nível do sujeito. E ele é um sujeito como nós, como eu e você. Entende? É um sujeito que tem o mesmo físico que digo, é os mesmos ossos. Veio de uma cidade complicada, veio de um lugar baixo. E mesmo assim conseguiu superar seus objetivos. Eu acho que na bolha de automotivação, ele é um dos maiores exemplos que a gente tem, né? De um cara que superou tudo e que a gente pode superar também. Eu queria comentar já com vocês sobre motivação e foco. Então, motivação, foco e disciplina. Sobre esses 3 temas aqui. Antes, vamos terminar de olhar. Autor best-seller, né? Escreveu Nada Pode Me Ferir. Onde ele narra sua transformação de vida e defende a disciplina extrema. Quando ele fala disciplina extrema, é disciplina extrema mesmo, tá? Não é disciplina de você separar 30 minutinhos do seu dia para estudar. Não. É disciplina desde o momento que você acorda, meus amigos. É isso que o David Goggins prega. Né? Não prega a disciplina de coach, que é a disciplina de leia pelo menos uma página por dia. Não. David Goggins, ele prega leia por 4 horas, mesmo que você não goste, leia por 4 horas. Entendeu? Então essa disciplina extrema é o diferencial de David Goggins. É o maior diferencial dele, na minha opinião. Aí tem a regra dos 40. Criou o conceito de quando sua mente avisa que você chegou ao seu limite, você usa apenas 40% da sua capacidade real. Isso aqui é interessante. Essa regra dos 40, ela funciona da seguinte forma. Quando a gente está fazendo alguma coisa, seja treinando, estudando, lendo, lutando ou qualquer coisa, e quando a gente pensa, não vai dar mais, né? Cansei. David Goggins, ele fala pra gente que tem um mosquito bem em cima da minha câmera. Ele é deste tamaninho, cara. Enfim, David Goggins, ele vai falar pra gente que é a nossa mente simplesmente falando que a gente cansou, mas a gente não cansou. É só a nossa forma do corpo evitar o desconforto, de que a gente pode aguentar muito mais. E se a gente for olhar, faz sentido. Porque como é que um sujeito correu 160 quilômetros por hora, meu amigo? Como que ele fez isso? Entende? Você fica abismado. Aí tem, né, pote de biscoito. E achei interessante, eu achei até um pouco infantil isso aqui, mas eu achei muito interessante que David Goggins faz isso. Veja bem, vou ler pra vocês. Tô olhando diretamente do notebook, por isso que eu tô olhando pra cá, tá? Uma estratégia mental onde você guarda as suas superações passadas e as utiliza como combustível no momento de maior pressão e dor. E aí aqui tem vídeos do David Goggins e tal. Eu vou pesquisar aqui agora as dificuldades que o David Goggins teve de superar. E eu acho que assim, trazer esse conteúdo para vocês, só um exemplo de que às vezes a gente reclama, mas tem sujeitos do outro lado do mundo que conseguiram fazer feitos absurdos com muito menos, sacou? Com muito menos. Eu vou pesquisar e já volto. Tô de volta, rapaziada. Acabei de pesquisar aqui, tive problemas para pesquisar. O notebook não é do mais rápido. Mas veja bem. Aqui, ó. David Goggins enfrentou uma série de dificuldades extremas, incluindo traumas e abuso infantil. Meus amigos, olhe bem isso. Tem pessoas que passam por esse tipo de situação, não querendo inferiorizar esse tipo de pessoas, porque esse tipo de situação é tão forte e mexe com a cabeça da pessoa que às vezes nunca mais ela consegue voltar a ser a mesma, certo? E é pesado. Então, o David Goggins ele passou por trauma e abuso infantil, que lhe deram
que lhe deram cagueira e dificuldades de aprendizagem. Aí que acontece um pouquinho mais, né? Abuso e estresse tóxico. Durante a família, sofreu um ambiente agressivo em casa, que gerou estresse e ansiedade social, e episódios de gagueira. Eu não reconheço essa palavra gagueira, mas enfim. Mesmo assim, vale compreender que, meus amigos, ele passou por um inferno na Terra, vamos dizer assim, quando ele era criança barra adolescente. Continuando, né? Racismo e preconceito. Na escola e na sua comunidade, enfrentou ataques de ódio e racismo explícito. Ele sofreu racismo, meus amigos, junto com uma péssima dificuldade de coisas em casa. Olha o combo, ele tinha o combo de coisas ruins para se tornar um sujeito horroroso. Logo em seguida, obesidade. Antes de se tornar uma lenda, chegou a pesar 130 quilos. 130 quilos trabalhando como detetizador e faxineiro. 130 quilos tinha o David Goggins, meus amigos. Superação na carreira militar. Perdeu quase 50 quilos em apenas 3 meses para conseguir entrar no treinamento da Navy Space da Marinha dos Estados Unidos. Desafios físicos extremos. Superou lesões severas, incluindo uma fratura nas pernas. O cara fraturou as pernas e continuou treinando. Isso não se compara. Eu tive, sei lá, se a gente for pegar como parâmetro, vocês estão me assistindo, eu tive uma lesão no tendão no braço, mais ou menos aqui assim, ó. Do boxe. Eu fiquei um mês afastado para recuperar essa parte. Aí tô voltando ainda com calma e devagar e, sabe, devagar, voltando com muita dificuldade. E o David Goggins fraturou as pernas. E mesmo assim é uma lenda. Então é muito respeitável, ó. Problemas cardíacos, né? Defeitos na cognição do coração. Em relação a isso, ele tem uma espécie de doença onde o coração dele bombeia mais, trabalha mais do que normalmente ele tinha que trabalhar. Meio que o coração dele é um pouco maior, bombeia um pouco mais. E mesmo assim, o cara corre 160 quilômetros. Aí vem, durante ultramaratonas brutais e treinos militares de elite. E é isso, rapaziada. Bom, depois de ler com vocês e dissertar os feitos de David Goggins, eu preciso comentar agora como Gustavo, né? Deixa eu fechar só essas abas aqui. Bom, eu trouxe para vocês aqui um pouco de visão de quem foi David Goggins, da minha maneira, do meu jeito. E queria passar para vocês o seguinte: a autoajuda de livros, coaches e etc., na minha visão, são muito necessárias. Por mais que haja charlatões como coaches por aí, ela é necessária porque a gente tromba com sujeitos como esse, como David Goggins. Eu tenho certeza que o David Goggins inspirou muita gente aqui no Brasil e do resto do mundo inteiro, né? Tô gravando até com a camisa do Brasil aqui, ó. Eu gosto do Brasil, por mais que ele tenha seus problemas, e você que me acompanha já viu falando de vários problemas que acontecem no Brasil. Mas enfim, eu tenho certeza que David Goggins, ele motivou muita gente e vai continuar motivando muita gente até hoje. Assim como foi, sei lá, Gabriel Gully, que eu trouxe vídeo sobre ele após o falecimento dele. Então, enfim, estudem David Goggins, eu acho que vocês vão gostar. Na oportunidade de ler o livro dele, leiam o livro dele, deem essa atenção, porque um sujeito com TDAH forte, não apareceu que ele tinha TDAH, mas no documentário que eu assisti ele tinha, que foi comentado e tudo mais, e mesmo assim fez um livro absurdo, vale a pena dar essa atenção. E como fim, a gente é capaz de superar qualquer desafio. Qualquer desafio. Né? Eu olho como, por exemplo, hoje o Thiago Okrasevich, um sujeito que eu acompanho, um intelectual moderno, um intelectual contemporâneo agora, do nosso tempo. Eu considero ele como um intelectual. Alguns não consideram, eu considero. E ele tem autismo. E mesmo assim, pra mim, é um dos mais inteligentes do tempo intelectual atual. Entende? Então, há dificuldades, há problemas, mas se esses sujeitos conseguiram, porque você e eu não podemos conseguir. É isso, rapaziada. Valeu, tamo junto. Fui.